falar um pouco quem foi Patanjali. Não vou me atentar muito. Em outros cursos eu ficava bastante falando sobre Patanjali. Eu já quero entrar direto no assunto. Então eu considero que vocês tenham lido o livro e tenham lido a parte que fala quem foi Patanjali. E aí a gente adianta, tá? Então, vou dizer somente, dentro dos estudos da história, ele é considerado que pode ter nascido lá pelo ano 200 antes de Cristo ou 200 depois de Cristo. Tem ali 400 anos de diferença, dependendo do historiador. Não importa, foi ao redor da época lá de Jesus Cristo, da nossa era, e então existe uma mitologia ao redor dele, que não se sabe se ele foi um ser humano real, ou se ele foi uma divindade, meio homem, meio divindade, ou se ele foi, inclusive, um grupo de sábios falando que depois deram um nome, Patanjali. Olha que interessante. Não se sabe, não se tem notícia de Patanjali, tá? Então ele tem tem uma mitologia ao redor e ele tem essa magia ao redor do nome dele e não importa. Importa o que ele deixou. Se foram 10 que escreveram, se foi um, não importa. Sabemos que foi um ser humano, saiu da cabeça do ser humano e do coração do ser humano e de mentes muito conectadas com a verdade, né, para transmitir o que ele transmitiu. Então, os sutras, o que vocês devem saber, que está aí na apostila também, é que a palavra sutra é costura, e em português foi traduzido como aforismo, mas não é muito correta a palavra aforismo, porque aforismo seria uma frase curta com densidade de conteúdo, mas que ela é isolada. E os sutras, como o próprio nome diz, de costura, uma frase dos Yoga Sutras leva para outra. Elas têm um sentido quando elas se unem todas, e o aforismo já não teria isso, tá? Mas a gente pode dizer um aforismo, que é a palavra que mais se usa em português, mas pensa, é um sutra, é uma costura. Nessa época eram memorizadas muitas escrituras, então os sábios memorizavam os Vedas, por isso eles eram em forma de poema, de canto, de mantra, para ser memorizado, para você poder ir entoando, cantando como uma música e você memorizar aquela letra daquela grande música, né? Bhagavad Gita, são 700 versos, também em forma de poema, que também foi feito dessa forma para que haja uma cadência, um ritmo de linguagem e você possa memorizar. Então, pensa que nessa época tudo era transmissão oral. Não tinha transmissão escrita ainda. Foi escrito depois, bem depois. Eles já sabiam e depois escreveram. Então, dentro disso são 196 aforismos, 196 frases. Como tinha que transmitir muito conhecimento em pouco espaço de palavras para que fosse memorizado, então o sutra é exatamente essa condensação. E pelo fato de ser conteúdo muito condensado nessas frases curtas, muitas vezes é difícil de entender. Vocês passaram por isso? Tem hora que você lê e fala assim, o que ele está falando aqui? Tem isso. E é natural isso acontecer. Por isso, todas as escrituras devem ser... Você pode ler livremente em casa, mas para você realmente absorver o conteúdo, deve ser estudado com um professor, porque ela requer uma interpretação, certo? Então, no caso aqui, para vocês terem uma ideia, eu tenho algumas versões, né, de Yoga Sutras, que são muitas. Aqui, essa é desse Kachar, que é da linhagem de Krishnamacharya, a gente vai falar dele quando falar de professores. E ela digamos, quando eu vou nos lugares, livrarias e tal, sempre vou para o lugar de... Eu entro na livraria e já pergunto, onde tem a estante de yoga? Já vou direto.
Yoga, meditação, espiritualidade, onde é? Lá. Aí eu fico lá olhando, vendo tudo que tem. Então, quando eu acho uma nova versão de Yoga Sutras, eu compro, porque é legal a comparação de um professor com o outro, né? A que a gente está estudando é essa, Carlos Eduardo Barbosa. Tem essa daqui, que é da Glória Ereira, que é recente, uma grande professora de Vedanta, que mora no Rio de Janeiro. Ela lançou esse aqui, foi ano passado, ano retrasado. É bem técnica, assim. Eu acho que ela fala muito dos termos, ela vai muito para a raiz, assim. Eu acho até um pouco difícil, assim, sabe? O Carlos Eduardo realmente foi o que eu mais achei adaptável para um curso como o nosso, tá? Essa daqui está escrita em espanhol, mas ela tem, eu acho que em português é A Ciência do Yoga, é do Osho. A gente vai botar também lá no grupo o documentário do Osho. Quem conhece o Osho? Um mestre. Conhece o Osho? Jennifer, né? Silvia conhece? Isso. Um mestre muito polêmico, várias questões aí difíceis aconteceram na trajetória dele, vocês vão ver nesse documentário de 6 horas, que está no Netflix, eu vou passar para vocês. Então, assim, descarta a polêmica ao redor de Osho e algumas atitudes que ele tomou, descarta, e vai para o que ele ensinou. Maravilhoso aqui a interpretação dele de alguns sutras aqui. Essa aqui é sensacional, sensacional. Depois, aqui de Iyengar, esse aqui foi o que eu estudei na minha formação, tá em espanhol, que eu estudei lá, né? E ali, esse aqui foi o primeiro Yoga Sutras que eu tive, cheio de anotaçõezinhas, ele é bem grosso, tá vendo? E aqui desse mestre Iyengar, que a gente vai falar dele também, na hora de falar dos professores. E se você olhar, cada um faz uma tradução um pouco diferente. E o outro que eu recomendo vocês terem, que eu não botei no curso porque é mais difícil de achar, é esse aqui do Swami Satchidananda. É um bem explicado, bem facilitado, assim, sabe? E ele é um Swami, ele é um mestre. Você vê que ele está aqui, ó, lá no Rio Ganges. Está bem no Rio Ganges, estou até reconhecendo onde ele está. Olha lá, sentadinho na beira do Rio Ganges de laranja, como um homem se veste de laranja. E é um doce esse daqui, essa versão. E por que é legal a gente ter várias versões? Por isso, porque então vamos começar pelos primeiros sutras, que é muito importante, tá? Hatha Yoganushasanam está aí na apostila os 4 primeiros sutras. Muito falado, isso vocês vão escutar muito. Por quê? Porque Patanjali foi quem definiu o que é yoga. Ele disse o que é. E a partir do que ele falou, uma prática se consolidou para toda a humanidade. Hatha Yoganushasanam. Agora começa o ensinamento do yoga. Agora começa o conhecimento. Agora começa o estudo. Outras traduções, em vez de traduzir Hatha como agora, que Hatha é agora a palavra, eles colocam como eis aqui os postulados do yoga. Então, você vai ver em cada tradução de um determinado professor, ele vai dizer, agora começa o estudo do yoga, agora começa o conhecimento do yoga, agora começa a apresentação do estudo do yoga, eis os postulados do yoga, aqui estão os postulados, tem essa variação, né? Então, é legal você ir pegando diferentes traduções, porque aí você vai completando a tua visão sobre aquilo que está sendo dito. Por que Patanjali escreveu os Yoga Sutras? E por que ele começa com Hatha Yoganushasanam? Porque até então, naquela época, já existiam os Vedas, já existia o Bhagavad Gita, já existia Upanishads, e ninguém ainda tinha compilado o conhecimento, ou organizado o conhecimento, falando sobre a mente. Já existia, o Bhagavad Gita tem partes que se assemelham aos Yoga Sutras, algumas pequenas partes, que digamos que parece que Patanjali passou lá
pelo Bhagavad Gita e voltou a repetir coisas que ele achava importantes. Vou botar isso aqui também nos Yoga Sutras, porque é importante enfatizar. Mas ele se atentou para algo que ninguém estava falando na época. E essa é a especialidade dos Yoga Sutras. Ele foi aquele que se dedicou a falar algo que ninguém estava falando. Isso é muito importante. Então, por isso é um tratado fundamental. É o principal tratado do yoga para quem quer levar essa prática para a sua vida e ser norteado de alguma forma e que essa prática apoie toda a tua vida e você apoie tua vida nessa prática. Então, é fundamental você ter o conhecimento dos Yoga Sutras. E aí, então, exatamente por esse momento que ele vai e diz, agora, tipo assim, já houve os Vedas, já houve Bhagavad Gita, já houve Upanishads, mas agora para tudo. Agora eu vou ensinar alguma coisa que ninguém está ensinando. E ali ele começa. Também é bonito essa palavra agora, porque o agora é o que a gente mais quer, é trabalhar o agora. Tanto é que hoje em dia, né, Eckhart Tolle, grandes outros, o poder do agora, estar no momento presente, viver o agora, não pensar no futuro que traz ansiedade, não se lamentar pelo passado, que traz depressão, que traz mágoas, né? E não querer o futuro. Então, não ansiar o futuro, não se lamentar do passado, estar no presente. Isso é muito dito hoje em dia. E pensa que a primeira pessoa, ou primeiro sábio, que falou isso de forma explícita, bem explicada, foi Patanjali. Então, ele foi um determinante mesmo dentro da nossa prática, para a disseminação e a explicação e a explanação desse conhecimento. A palavra agora, muito importante, também pode ser vista como agora eu decidi estudar. Isso aí agora é para o praticante. Agora eu quero fazer isso. Agora eu quero me trabalhar. Agora eu quero me estudar. Agora eu quero buscar meu autoconhecimento. Chegou o momento de começar. Isso na nossa vida. Então é muito bonito também você usar o sentido do agora. E para esse primeiro sutra, agora estou começando a estudar yoga. Quando eu chego nos Yoga Sutras. Até então, eu estava me preparando para chegar até esse conhecimento, que é o que você está começando agora. Certo? Então, é bonito esse momento de que agora estou preparado. E agora eu vou começar. É o segundo sutra. Yogashthita Vritti Nirodha. Esse é o sutra mais importante. Que vocês vão ouvir muito, muito, muitíssimo. Tá? O segundo sutra mais importante é Stira Sukhamasanam, muito usado, que é como a nossa prática física é muito desenvolvida no Ocidente, então o Stira Sukhamasanam é exatamente que a postura seja estável e confortável ao mesmo tempo, que a gente falou na aula passada, isso falando das posturas. E falando do que é yoga como um todo, é esse segundo sutra. Então, os sutras, a gente, quando vai mencionar um sutra, a gente menciona sutra 1.2. Esse é o sutra, né? 1.2. 1, que é o primeiro capítulo, e 2, que é o segundo sutra, né? Então, o sutra Stira Sukhamasanam é o sutra 2.46 do segundo capítulo, tá? Yogashthita Vritti Nirodha. O que é yoga? Aqui a definição do que é yoga. Yoga, aí as interpretações são várias, por isso que é bom a gente saber todas. Yoga é a restrição das variações mentais. Vamos lá, outra interpretação. Yoga é a cessação das flutuações da mente. Yoga é o controle dos pensamentos. Yoga é o esvaziamento dos ruídos mentais. Yoga é a pacificação do estado mental. E por aí vai. Tá? Então, Chitta é mencionado aqui como sendo mente.
Vocês vão escutar Chitta também como sendo a consciência, se vocês falarem dentro do termo Satchidananda, tá? Então, lembra que Chitta tem aí um duplo significado, dependendo do contexto. Isso acontece muito em sânscrito. Você tem que saber qual é o contexto. Aqui, Chitta é o manas, é a mente, tá? Manas, é a mente. Aqui está falando de Chitta. E em outros textos, Chitta já será voltado mais para a consciência superior. Já não será a mente pequena, o nosso software, a nossa pequena máquina aqui, tá? Nesse caso aqui, Chitta é a mente, é o nosso software. Então, Chitta, Vritti, muito importante, Vritti, variações. A tradução de Vritti é variações. O que é a variação? É a flutuação, é o movimento, é a inconstância, é a oscilação. Então, o vritti seria a oscilação mental. Pensamentos, você pode colocar como criação de pensamentos, constância na criação de pensamentos aleatórios. Quem não vive isso? Todos nós. É dito pelos hindus que a mente é um macaco louco. E assim é, pulando de galho em galho. E o que Patanjali propõe é mudar esse estado. É te convidar a outro estado mental. Esse é todo o trabalho que Patanjali faz. Nirodha, muito importante essa palavra. Ela é exatamente esse controle, ou também é chamado de empacotar, ou de ajustar, ou de conter. Tudo isso está dentro de Nirodha. Então, seria uma contenção. Outros autores, alguns que eu já estudei, usam a palavra Nirodha para um ajuste. Até Carlos Eduardo Barbosa, que eu gosto muito. Porque senão a prática se torna um embate de você com você constante. Assim, nasci super imperfeita, cheia de flutuações, cheia de variações, cheia de carências, de prepotências, de etc. Cheia de defeitos, podemos dizer. Eles estão na nossa mente e a gente projeta eles para fora nas nossas relações com os demais e com nós mesmos, sabemos disso, e com as situações. E então, por que eu sou tão imperfeita e eu tenho que ser perfeita? Então, num determinado momento, pode te parecer que a prática se torna um embate de você com você. Daí vem alguns professores e colocam, não coloca que é um controle mental, porque isso é muito difícil. É possível, mas é muito difícil no nível que Patanjali propõe. Coloca que é um reajuste, uma reeducação mental, um reequilíbrio mental, porque aí fica mais suave para você. Não chega num nível tão alto de exigência de você com você, que chegue num ponto que você vai desistir. Você vai falar, eu sou imperfeita mesmo. Vou deixar fluir, porque essa briga é grande comigo, né? Porque no final das contas, se você entrar em briga com a tua mente que projeta e cria pensamentos aleatórios, positivos, negativos, julgamentos, sensações, gosto, não gosto, toda essa flutuação está o tempo inteiro acontecendo. É aquela vozinha nossa lá no fundo, né? Que tudo que acontece, chegou alguém, você já olha e fala, bonita, feia, magra, gorda, inteligente, já já vai julgando e rotulando. Isso é natural da nossa mente, porque é o tempo inteiro um material teu que está sendo projetado no outro. Você vai sempre julgar algo com base naquilo que você é e naquilo que você vive, nas tuas faltas e nas tuas plenitudes, né? Então, esse movimento mental de julgamento, ele é necessário por um ponto, por isso que esses sábios falam ajuste, né? Porque não é a eliminação desses julgamentos, é um reajuste, é uma adequação. A palavra adequação é muito boa também. É uma adequação. Por quê? O julgamento é necessário nos casos de sobrevivência. Está vindo um caminhão enorme na minha frente
e é um caminhão enorme que vai passar por cima de mim, é melhor eu ir para o lado. É necessário esse julgamento. Este caminhão é muito maior do que eu e ele vai me atropelar. Então eu saio para o lado. Qualquer situação. Isso é um julgamento. Isso é necessário, isso é parte da nossa inteligência. Mas outros julgamentos, eles são um material excessivo dentro de nós, inúteis, são chamados os vitarkas, a gente vai falar sobre isso. São materiais inúteis que somente eles vêm dos nossos sanskaras, que são os nossos registros arcaicos, akáshicos, é chamado também, são as nossas primeiras impressões na nossa própria vida. Daí é tão importante os primeiros anos de vida da criança, porque ali os samskaras serão registrados dentro da pessoa, tanto nas plenitudes que a pessoa vai ter, quanto nas faltas. Né? Esse é o momento, os momentos de sofrimento. O próprio parto ele já é um momento de sofrimento, não é fácil nascer, já é um grande ensinamento o próprio parto, né? E dali em diante, quando sai da barriga, por isso o parto hoje em dia é tão cuidado, porque foi se chegando num refinamento de percepção do que é o nascimento, que a gente não tinha antes, que é muito cuidado hoje em dia como o bebê vai viver as primeiras horas da sua vida. Os samskaras positivos e negativos serão introjetados na mente que está totalmente vazia naquele momento, será introjetado nesse momento, nesse ser que acaba de nascer. Então, por isso é tão importante. Independente disso, por mais que a gente cuide do bebê, vou dar tudo, vou dar o peito, vou dar carinho, eu vou dar atenção, eu não vou deixar ele sofrer, haverá sofrimento igualmente, porque não tem como, isso faz parte, né, do nosso karma, digamos, da nossa bagagem de aprendizado, os momentos que você vai chorar e ninguém vai te responder, que você vai ficar chorando sozinho no quarto e você vai achar que tua mãe te abandonou. Esses são os caras, todos temos. E a culpa da mãe? Não. É assim, nós somos assim, a vida é assim. E aí, então, fomos feitos dessa forma, com faltas e sobras, e com equilíbrios e desequilíbrios, para que, então, num determinado momento, encontramos o yoga na nossa vida e essa prática vai nos restaurar. E é o que Patanjali está falando nesse primeiro sutra o tempo inteiro. É uma readequação. Também gosto de dizer como sendo esse sutra, como sendo uma eliminação de conflitos internos. Eu acredito que vocês tenham já encontrado, conhecido, pessoas que quando você chega perto da pessoa, você fala, essa pessoa é plena. Não falta nada nessa pessoa. Tudo que ela fala contribui. Tudo que ela faz contribui. Então é porque está sobrando de dentro dela e ela está botando para fora. E ao contrário, outras, né? Outras que precisam muito do outro e estão puxando para si, Isso são os estados mentais, né? Porque no final das contas, o que dizem outros professores, e eu vou trazer trechos. A gente vai estudar 3 aulas de Yoga Sutras, tá? Yoga Sutras não dá para ser em 1 hora, serão 5 horas de estudo de Yoga Sutras durante o curso, tá? E é maravilhoso, você pode saber. E eu vou pegar trechos de vários desses livros que eu mostrei para vocês, com pedaços dos sábios e dos professores fazendo suas interpretações. Uma das interpretações é que, vamos pensar na palavra nirvana, é uma palavra que vem do budismo, mas que tem o mesmo propósito do sutra, de Patanjali, do segundo sutra. É você viver em estado de nirvana. O nirvana é esse paraíso interior. É a mesma tradução. É um estado mental de isenção, de não flutuação, onde as tuas faltas e os teus excessos não interfiram mais em quem você é. Digamos que é um material teu que você consegue adequar ele dentro de você e ele passa a não te atrapalhar. Vocês sentem que atrapalha? Que tem uma hora que você reage e você não tem controle daquela reação? E você fala, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Ou até
nem falou, pensou. Por que eu pensei aquilo dessa pessoa? Você com você, né? Ninguém nem sabe, porque isso é tudo dentro. Isso ninguém sabe o que está acontecendo agora dentro de você. Só você pode saber. Então, o Nirvana, como o professor diz, esse foi Joseph Campbell que falou muito bonito, ele diz, o Nirvana, quando a gente fala o paraíso, que é mencionado na Bíblia, eu vou para o paraíso, os Hare Krishna dizem, eu vou me encontrar com Krishna em Goloka, que é a terra de Krishna, no astral, eu vou para o astral superior, Buda, eu vou atingir um estado búdico, uma mente búdica, vou me encontrar com Buda, vou me encontrar com Jesus Cristo, vou me encontrar com o todo. Tudo isso não é para depois, é agora. Não é um paraíso alcançado depois da morte do corpo. E no final das contas, o paraíso interior, o nirvana, é um estado mental somente. E como? E aí você fala, como? E aí ele dá as práticas. E aí ele diz, quer dizer, ele coloca o dilema, ele apresenta o dilema e você vai se reconhecer dentro desse dilema, senão, se não chegar para você, não faz sentido. Porque ele escreveu isso para todos os seres humanos. Ele não escreveu isso para os monges lá dos Himalaias, que estão vivendo somente em função de praticar yoga e de fazer meditações, né? Se a pessoa decide abdicar da vida mundana e ficar só praticando, que é muito louvável também, né? Os monges que se retiram, etc., eles estão fazendo bem para a humanidade inteira. Né? É um estudo profundo deles que eles com certeza vão devolver isso em algum momento para a humanidade, através de ensinamentos, de livros. Para você chegar nesse nível de percepção do ser humano e da mente humana, você tem que ter realmente se concentrado muito, deixado as interferências exteriores fora daquilo ali para você poder chegar a esse nível de percepção. E então, ele está ensinando, ele está dando essa chave para todos os seres humanos, inclusive nós que estamos aqui no Samsara e vivendo na Matrix. Viram o filme Matrix, né? Viram o filme Matrix? Matrix. Recomendo, tá? Fala muito da nossa prática aqui. Inclusive, o terceiro Matrix acaba com o mantra Asatoma, que eu chorei. A última cena do filme Matrix, um filme de ação de Hollywood, mas que fala do que a gente está falando, desse estado mental, acaba com uma cena de um horizonte fantástico, o Keanu Reeves lá, maravilhoso, e entra o mantra em uma orquestra e num coro, assim como uma ópera, Asatoma Satgamaya. Eu caí para trás, que eu não sabia. Falei, não acredito, eles botaram um mantra védico no final do filme, Hollywood. Quer dizer, está tendo esse chamado está chegando. Aqui no Matrix, no nosso Samsara, o conhecimento está se, digamos, infiltrando em Hollywood. Hollywood seria o grande símbolo da nossa própria vida material, né? A vida do sucesso, do brilho, a vida da conquista, da segurança, tudo isso é Hollywood. Do glamour, da expressão para fora, da beleza, da fama. A gente vive um Hollywood na nossa vida, uma busca de Hollywood constante. E aí, de repente, entra o mantra Asatoma, que a gente vai estudar no próximo módulo, dentro de Hollywood. Então, nem tudo está perdido. A humanidade tem salvação. Quando eu vi esse filme, eu falei, estamos bem, estamos indo bem, apesar de não parecer, né? Muita ignorância, muita treva, mas a luz, ela é como a água, é como essa monte de pedras, de rochas, e de repente um riachinho começa a brotar de dentro da terra, e essa água começa a percorrer, e ela vai entrando no meio dessa pedra, ela vai passando, vai se transformando num riacho, ela vai passando por todos os obstáculos e ninguém para a água. Vocês já viram conter uma infiltração de água?
tem que fazer uma obra, quebrar tudo para conter uma infiltração de água. Essa infiltração de água, que aqui seria uma infiltração positiva, é a infiltração do conhecimento chegando no meio de pedras secas e duras, que é a nossa própria vida, e que é a mente nossa, tal como foi concebida nesse nosso tempo, que é um tempo de dureza. A gente está em Kali Yuga. A gente ainda vai falar das 4 eras que existem na humanidade, tá? Segundo o hinduísmo. A gente está na era de ferro, na era de ferro, tá? Então, como, né, infiltrar essa água bendita no meio desse ferro todo? E aí está aqui, o conhecimento está aqui para a gente acessar. Então, o terceiro sutra, ele diz que você, caso a mente não seja contida por esse segundo sutra do que ele acabou de mencionar, então ela se comportará de acordo com essas variações, com essas flutuações. Aí tem uma coisa que uma vez um professor falou que para mim deu um clique, assim, eu falei, gente, isso é genial. O ser humano, por que Patanjali parou para estudar a mente, né? O Yoga Sutras é um tratado sobre a mente. Por que Patanjali teve essa sacação? Tem que falar sobre isso, que ninguém está falando. Se a gente olhar para o ser humano é o único ser, porque os animais também têm mente, mas a mente humana, ela é a única mente que se comporta tanto da forma como você é originalmente, como de uma forma que você não é. Como é isso? Você surge a expressão de raiva. Alguma coisa aconteceu e você imagina um animal, né? Um animal está com raiva. Quanto tempo dura a raiva de um animal? O animal carrega aquela raiva, né? Pensa, um animal fez uma coisa, atacou outro animal. Quanto tempo dura? Ou aquele animal vai passar a vida inteira procurando aquele outro animal que fez aquilo que ele não gostou para se vingar? Não acontece isso, né? No reino animal é automático. O animal ele se desprende daquele sentimento, ele não cultiva aquela mágoa dentro dele. Já o ser humano, por sua complexidade mental, a nossa mente é capaz de se comportar de forma não natural. O que seria o natural? Seria um estado de paz. Então, surge a raiva e eu me transformo em raiva. E dali em diante, aquelas situações, eu vou viver em função daquela raiva, de externalizar ou curar aquela raiva. Então, eu vou falar de determinada forma, a pessoa chegou, eu não gostei, eu vou escolher alguma coisa na minha vida, alguma situação, que aquilo ali vai ser inconscientemente algo que vai estar alimentando aquela raiva, eu tentar me salvar daquela raiva. O ser humano ele é o único que adota uma forma não natural. Aí eu estou apaixonada. Pronto, me apaixonei. Pronto. Tudo meu vai rodar em função daquela paixão por aquela pessoa. Isso é positivo? Não, porque eu sou essa paixão? Não, essa paixão é um estado momentâneo de mente. Mas eu acabo sendo imbuída por esse estado de mente, acreditar que aquilo é o principal. E aí tudo meu vai girar ao redor daquilo. Gente, isso em todas as situações. E aí isso vai para obsessões, vícios, chateações, relação com as pessoas. A gente adota uma forma que não é a nossa forma original. Então, esse sutra, ele diz, caso o buscador não
pratique a contenção desse estado artificial de mente ou um estado desequilibrado de mente, ele vai se comportar conforme esse estado desequilibrado de mente. Peraí, esse é o quarto sutra. O terceiro sutra ele vai dizer, então o ser vai se comportar dessa forma que é relacionada à sua própria natureza. Então, os sutras são esses. Agora eu começo o conhecimento do yoga, agora eu começo a estudar, agora chegou. Yoga é a pacificação ou a contenção das flutuações mentais, das variações mentais, ou de uma adequação mental, para que o ser, terceiro sutra, para que o ser possa viver em sua natureza divina, em sua verdadeira natureza. Aí o quarto sutra, caso ele não pratique para conter esses desequilíbrios internos, então ele viverá identificado com esses desequilíbrios internos. Esses 4 sutras ali já falou tudo o que é yoga. Então, toda a tua prática de meditação será para equilibrar o nosso estado mental. E a partir dali, os próximos sutras serão uma explicação ou uma abrangência ou um aprofundamento do que ele falou nesses 4 sutras. Mas o que você está querendo dizer, Patanjali? Vou te explicar, entendeu? Então, ele coloca a questão, o postulado, né? É chamado postulado porque era dito que eram estudos espirituais incontestáveis, tá? Então, os sutras são afirmações incontestáveis. Por quê? Porque essas afirmações incontestáveis, elas são incontestáveis porque elas foram testadas no ser humano, sabe? Então, realmente, a coisa da tese, antítese, da teoria e da prova, ela é científica, é dito que ela é científica. A gente vai ler um trechinho do Osho falando quem foi Patanjali. Ele diz que Patanjali foi um cientista da mente. Então, ele está falando coisas relacionadas à ciência. Ele não está fazendo suposições, ele não está fazendo filosofia, ele não está fazendo experimentos, especulações. Ele está dizendo, assim é, porque eu testei e aqui está comprovado. A mente humana funciona dessa forma e existe algo para você sair desse bloqueio. E aqui está o que você vai fazer para sair desse bloqueio. E ele apresenta, então, os 8 passos de Patanjali, Ashtanga Yoga. Vamos lembrar que Ashtanga Yoga, Ashto, fala, querido. Essa, talvez tenha falado cedo demais, porque eu não entendi bem essa parte. Eu ainda só li o primeiro capítulo. Qual parte? Eu não entendi bem essa deste do Ashtanga Yoga, porque se o Ashtanga Yoga ou eu não estou a entender, eu penso em Ashtanga Yoga como uma forma de yoga, não é? A seguir ao Hatha Yoga, mas aqui ele fala em Ashtanga Yoga já nos Yoga Sutras, então estamos a falar do mesmo? Isso. Vou explicar. Ok. Essa é uma dúvida comum no início, tá? A prática chamada Ashtanga Yoga foi criada em 1920, 1940, tá? 1940 por Patabi Joyce, tá? Um ser da nossa era aqui. Um professor da nossa era que morreu alguns anos atrás. Ele deu o nome dessa série de Ashtanga Yoga, mas ele botou a palavra Vinyasa no meio. Ashtanga Vinyasa Yoga, tá? Eu até tenho um quadro aqui, não, tá lá embaixo, com a série completa. Porque ele se inspirava nos 8 passos de Patanjali. Olha que bonito. Tá? Então, é uma prática física que busca praticar os 8 passos de Patanjali. Dali ele chamou de Ashtanga Yoga, mas é Patanjali. Tá? Então, ele desenvolveu uma série de posturas, que não foi ele que inventou,
Ele só compilou, botou em ordem, para que o praticante, através da mente, através do corpo, chegasse no estado mental proposto por Patanjali. E buscando que o praticante, em cada uma das posturas, pudesse praticar os 8 passos de Patanjali. Então, ele deu o nome de Ashtanga Yoga. Aí confunde muitos alunos. Fala, mas o que é Ashtanga Yoga? Fala, é Patanjali. Foi ele que mencionou esse termo, tá? Muito tempo atrás, 2000 anos atrás. Ashto é 8. Anga é membros. Então, é a prática de yoga dos 8 membros, ou os 8 passos, porque alguns autores mencionam como sendo passos que você vai dar na tua trajetória, na tua caminhada. Mas muito importante também, porque outros autores, outros professores dizem, não são passos que você primeiro faz uma coisa, depois você faz a outra, depois você faz a outra. É tudo junto, tá? Você vai praticar postura. Então, vamos lá. Vamos pegar lá na apostila para vocês pegarem os termos certinho, tá? Página 3. 8 passos de Patanjali. Olha lá nessa parte da apostila, que tem a foto do Patanjali aqui e tem um quadrinho do lado, né? Falando dos 8 passos. Ele fala da ética, você tem que ter uma correção ética, uma correção de caráter, uma contenção do teu caráter selvagem. Aí ele fala que você vai sentar em asana, é o assento, que você vai, então, respirar, conter a energia vital através dos exercícios de respiração. Você vai sutilizando, né? Vai do grosso para o sutil. Dali, você vai para um estado de retenção dos sentidos para dentro, dali você vai para um estado de concentração, dali você vai para um estado de meditação, e dali você chega no nirvana mental, que seria o estado de samadhi. Isso é a proposta de Patanjali. Então, Patanjali diz, yoga é a adequação das flutuações mentais, do material mental, o equilíbrio do material mental. Como? Aí ele dá os 8 passos. Você deve praticar esses 8 passos. Então, é dito que os Yoga Sutras de Patanjali são um manual. Mas não é um manual físico, tal como as escrituras, Gheranda Samhita, Hatha Yoga Pradipika, porque ele não ensina nenhuma postura. Por quê? Fala, Patanjali, você diz que é para praticar pranayama, mas você não ensina pranayama no teu livro. Por quê? Porque já tinha outra pessoa ensinando. O que ele quis, e se não tinha ainda, ele sabia que ia ter. O que ele quis dizer é que o foco principal de Patanjali era colocar esses 8 passos como sendo o fundamental para a tua prática. Para você, então, poder meditar e buscar atingir novos estados de mente. Isso deu para entender? Isso é o principal. O que é yoga e quais são os passos de Patanjali, tá? Todo o livro vai discorrer ao redor disso. Ele vai explicar o que é o estado de samadhi, que é esse estado de isenção mental. Olha aqui na apostila algumas das explicações do que é samadhi, o estado de samadhi. Mas o que é samadhi? Nossa, fala tanto de samadhi, esse estado, e difícil, né? Você pensar num estado de mente de samadhi. Então, tenta ver se isso é possível para você perceber se isso é realizável, tá? Estado de não condicionamento. Fala. Lara, aqui na apostila, a dada altura no Samadhi está mente assentada no coração, entre parênteses, Isvara. Aqui falta um H ou é outra palavra? Para Ísvara? Sim. A palavra é Ísvara. O H, você diz SH? Isso. Depende de quem escreveu. O S em sânscrito, ele tem esse som de sh quando ele tem um pontinho em cima do S, tá? Shirshasana.
Então, nesse caso aqui, esse Ishvara é o S com um pontinho em cima. Como o nosso teclado não tem, a gente não escreve, porque o nosso teclado ocidental não tem esse pontinho. Mas é o mesmo Ishvara dos Niyamas? É Ishvara, é Deus, é um nome para Deus, tá? É um estado de não mente, vamos lendo cada um. Estado de não condicionamento, um estado de não mente, comunhão com o absoluto, um estado de comunhão com o absoluto, percepção direta da realidade. Quando vocês virem o Matrix, o momento que o Neo, o personagem, se dá conta que ele estava num lugar ilusório, podemos dizer, que aí tem muito, né, Maia, essa história, e ele vê que a realidade é outra e que ele está vivendo uma experiência ilusória, ali é o despertar, ali é o estado de Samadhi, tá? Percepção direta da realidade, nesse sentido de cair os véus da ilusão, né? Quer dizer, a abertura da visão cósmica, a visão espiritual, tudo isso é Samadhi. A mente assentada no coração. Então, é o momento que a mente, quando a gente faz isso, quando a gente faz a reverência, o que a gente quer? É exatamente o estado de Samadhi. Eu quero que a minha mente reverencie o meu coração. Por isso, todo o Oriente é você se prostrando, se inclinando, a tua cabeça descendo. Porque se a cabeça ficar soberana, você vai ter muito problema. Isso todo mundo tem. Se você não deixar o coração, a tua porção espiritual te conduzir, você se comportará quase como máquina. E por isso que o mundo está como está. A gente sabe disso. Aí a gente não pratica os yamas e niyamas, a gente não pratica os preceitos, a gente fere os princípios universais, a gente desrespeita, etc. A gente se desrespeita. Depois, unidade na dualidade. E, finalmente, vislumbre da verdade. É o estado de Samadhi, que a Rita uma vez perguntou o que é a verdade. Eu coloquei aquele texto lá no grupo, que é um texto que eu acho maravilhoso, desse professor, e ele falando o que é a verdade. Então, eu não vou parar agora para falar o que é a verdade, porque quando chegar ao final do curso, você vai saber o que é a verdade, sem eu ter falado diretamente o que é a verdade, tá? Então, daqui, essa é, digamos, a ordem, né? Então, os Yoga Sutras, eles são 4 padas, são 4 capítulos. Esses capítulos, Samadhi Pada, Sadhana Pada, Vibhuti Pada e Kaivalya Pada. Ele dividiu em 4 capítulos. Ele começa, olha que interessante, ele começa falando do Samadhi. Ele diz o que é yoga e ele entra em Samadhi, ele explica o que é esse estado mental de Samadhi, de libertação, né? Dali, ele entra na prática. Sadhana, a palavra sadhana é prática. Então, ele diz que para você atingir esse estado de Samadhi, o que você vai precisar fazer? E aí, nesse segundo capítulo, é quando ele menciona os 8 passos. 3 desses passos finais lá, ele joga para o terceiro capítulo, que é o Vibhuti, que é o capítulo das conquistas. Quando você fizer as suas práticas, você vai chegar nesse outro lugar que a gente já sente, né, gente? Por isso que a gente gosta de praticar. Todo mundo já sente. Quando você pratica, você sente que tem algo ali, realmente, que te nutre muito. Então, dependendo do nível da tua prática, da tua dedicação ou do teu compromisso com você, ele menciona os capítulos, o capítulo Vibhuti, mencionando que você vai, então,
talvez, dependendo das práticas que você faça, atingir estados mentais de poder. Ou seja, quais são os poderes, né? São os siddhis, chamados siddhis. Os poderes são leitura de mente, todo mundo sabe disso, muita gente tem, né? Levitação, ocupar um corpo, ocupar dois espaços ao mesmo tempo, todas as questões das leis da física, ele diz que o yogi domina. Tanto é que a postura de Shavasana, que é a postura do cadáver, alguns yogis muito praticantes conseguiam, tem isso registrado cientificamente, parar o coração durante alguns minutos e voltar a fazer o coração funcionar. Como é que pode isso? Né? Então, é um nível de poder mental. A gente sabe que tem, né? Tem aqueles que deitam em prego, tem aqueles que, samurais, né, que quebram tijolo com a mão e sem quebrar a mão. Tudo isso é a busca desse foco mental nesse nível. E Patanjali diz, você vai praticar, vai praticar, vai praticar, e você vai começar a perceber que algo está acontecendo com você. Até as pessoas também vão notar. Assim, nossa, você está diferente. Você está... O que você está fazendo para você ficar assim? Acontece, tá? Os poderes que vão aparecer através do corpo, através da própria prática, você fazer posturas impossíveis, botar o pé atrás da cabeça e etc. A coluna em posições impossíveis, não anatômicas, que se você for olhar, mostrar para um ortopedista, o ortopedista vai ter um infarto na tua frente, dizer, não faça isso com o teu corpo, e você faz. Coisas assim, né, que você adquire, aí você supera as leis da física e da medicina através desses poderes, até mesmo com o corpo. E tudo isso vem da mente, tá? Só que ele adverte, ele diz, não caia, ou não se renda, ou não se iluda com esses poderes. Porque no dia que você começar a ter uma sensitividade de saber o que o outro está pensando, existe um ego espiritual muito perigoso. Vamos pensar em ego espiritual? Não sei se a Rita vai lembrar, vai saber. João de Deus. João de Deus. Sabe quem foi João de Deus, Rita? João de Deus é um médium. Hein? Nós aqui, João de Deus aqui é um professor, é um professor primário, foi uma pessoa muito importante. Tem um professor em Portugal que chama João de Deus. Então, tem um João de Deus no Brasil, que era um médium que fazia cirurgias espirituais fazia coisas impossíveis, que os médicos do mundo inteiro viam ele fazer, porque ele abria o corpo da pessoa com uma faca sem nenhuma anestesia, sem a pessoa sentir dor, e pegava uma parte do coração e levantava e depois fechava, costurava e a pessoa ia embora para casa desperta, sem dor. E era um poder, aquilo ali era um poder espiritual que ele tinha, era um siddhi, era um desses poderes espirituais. E o que acontece? Ele ficou tão famoso, tão conhecido, que ele, então, um dia caiu no ego espiritual de se achar mais poderoso que o resto da humanidade, começou a seduzir mulheres, porque então vem o poder, vem a fama, vem o dinheiro, vem tudo junto, vem os desejos, e ele, então, também acredito que ele tem um distúrbio psicológico grande, junto com isso, né, que ele deveria ter trabalhado dentro dele. Ele, então, assediou mulheres, fez coisas horríveis, e ele hoje está preso, está na cadeia. E ele era considerado um grande médium, um grande cirurgião espiritual, que falava em nome de seres espirituais, cirurgiões espirituais do plano astral, e ele caiu feio. Então, ele é um desses que
se iludiu pelos poderes que ele estava adquirindo. Então, que Patanjali já lá atrás, 2000 anos atrás, se João de Deus tivesse lido Yoga Sutra de Patanjali, ele teria ficado atento. Não se iluda pelos poderes que você vai adquirir. No nosso nível pequeno aqui, que a gente não vai poder dizer, vou começar a ler minha mente, vou começar a levitar, ok, não é objetivo, né? Mas a gente pode se iludir pelos poderes do corpo, começar a fazer coisas com o corpo muito sedutoras. Por exemplo, né, quando a gente hoje em dia fica muito expondo o nosso corpo no Instagram, botando o que a gente consegue fazer, etc., isso é um pouco a sedução desses poderes que você adquire. E ele fala, toma cuidado, porque pode se tornar um obstáculo se você se encantar pelos seus próprios poderes. Gente, isso está em tudo. Uma pessoa muito inteligente que vira um grande professor de matemática, sabe tudo, ele pode cair. Ele pode se achar o mais inteligente de todos, porque ele, em todas as provas que ele faz, ele tira a melhor nota, ele passou, ele se encanta por aquele poder, ele se torna um egocêntrico e ele cai. Então, Patanjali é muito enfático. Então, ele passa um capítulo inteiro mencionando esses poderes e dizendo, não pare, continue. Continue. O objetivo não é alcançar poderes, tá? Nem com o corpo, nem com a mente. O objetivo é buscar uma liberação, que aí é o último capítulo, que é Kaivalya. A palavra Kaivalya é liberdade. Tá? O objetivo do yoga é a liberdade do ser. Liberdade de quê? Então, o objetivo não é samadhi. Observem. Samadhi é um estado mental que vai te levar para a liberdade, mas não é o fim em si. Né? Porque então ele menciona os 8 passos, ele fala do samadhi, mas ele fala que o samadhi só serve para você se libertar. Até mesmo do samadhi. Porque a libertação é em tudo. Como é isso? Liberdade. Pensa se algumas vezes na tua vida você se sente presa. Você se sente com a vida te apertando para um lugar que você tem que cumprir compromissos, que você tem que responder a determinadas situações, que você tem que cuidar de pessoas, que você tem que abrir mão de coisas tuas pelo outro, ou que você tem que cumprir um papel social, ou que você tem que provar algo para alguém. E esse provar algo para alguém, no final das contas, vai para você, e você tem que provar algo para você mesmo, aí é o maior nível de exigência, né? Quando você tem que provar algo para você mesmo. Quem sou eu? Quais são minhas capacidades? Você acreditar em você. O momento da liberdade, do não condicionamento, da isenção, que vai pela mente, e eu como falo que o samadhi é um estado de não mente, Kaivalya também é um estado de não mente. Já seria a libertação dessa prisão. Por quê? Como a gente vê nos Vedas e em várias escrituras falam esse estado nosso, que é essa comunhão, esse estado de comunhão com todo, que em Vedanta é chamado Kaivalya, em Vedanta em si, nas escrituras que estão dentro dos Vedas e Upanishads, eles usam outra palavra para Kaivalya, eles usam Mukti. Então, Jiva Mukti é um ser liberto. Jiva é o indivíduo. Um Jiva Mukti é o objetivo, é o mesmo que Kaivalya. Tá? Eu quero me libertar dessa prisão na qual eu fui colocada, ou nessa prisão na qual eu mesma me coloquei, por eu me deixar fazer acreditar que o essencial da vida é isso, quando não é. E quem sou eu? Quando você descobre quem é você, é o grande momento da liberdade de tudo aquilo que você não é. Então, pensa que você passa a tua vida achando que você é algo que você não é.
E aí, no dia que você descobre quem você é o momento da comunhão e da paz. Viver em paz, tá? A gente vai voltar nisso. Eu tô dando aqui primeira introdução, pinceladas aqui. Já estamos na nossa hora. Então, esse estado de liberdade é o que a gente vai agora, nas próximas aulas de Yoga Sutras, investigar. O que é isso? E aí eu vou fechar com uma cena, uma parábola aqui, ou duas. Eu estava em um quarto escuro e havia janelas fechadas e lá fora estava o sol. Eu estava no quarto escuro sem saber que eu podia abrir a janela e deixar o sol entrar. Pelo fato das janelas minhas estarem fechadas, não significa que o sol não esteja lá fora. Mas é somente um erro de percepção da minha parte de não perceber que eu posso abrir a janela e o sol entra, e ele já estava lá. Essa é a liberdade interna, tá? Outra parábola. Eu estava batendo na porta para que essa porta que eu tanto busco se abrisse. Quando eu me dou conta que eu estava batendo na porta, já estando do lado de dentro desse quarto ao qual eu queria penetrar. Entende? Eu batia na porta sem saber que eu já estava dentro desse recinto. Qual é esse recinto? Qual é esse lugar interno que eu quero habitar? Essa é a liberdade. Essa é Kaivalya. Não é fora da vida mundana, não é fora da vida material, é aqui, é no Sansara. É a liberdade do Sansara estando no Sansara. É a outra maneira de lidar com o Sansara, tá? É isso. Isso é Yoga Sutras, tá? E isso a gente vai falar mais durante amanhã, na outra aula, na outra. Vamos ficar, porque é um tesouro a gente chegar nesse nível de estudo e de percepção para nós mesmos, tá? Então, a gente está fechando aqui. Agradeço quem pôde estar hoje. Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Se não, amanhã a gente continua mais Yoga Sutras. Amanhã a gente vai entrar um pouco no livro, vamos ler trechos, vou pegar trechos de outros livros e vamos trazer comparações, e é muito legal fazer isso. Vai elucidando muito aqui nosso pensamento. E vamos continuar aqui no estudo das posturas. Tá bom? Então, qualquer coisa vocês escrevam. Eu vou pedir para a Aniana botar lá, quem quiser ter um programa sábado à noite, assistir um pouco do Osho. Wild Wild Country. São 6 horas, gente, é uma série, tá? São 6 horas, mas vou dizer, reservem, porque talvez você comece a assistir o primeiro e não queira parar e vá dormir 6 da manhã, tá? Aconteceu isso comigo, eu virei à noite assistindo, tá? Porque é impressionante, mas vou dizer, é impressionante, acontecem coisas muito tristes, já vou avisando. Coisas muito tristes que você fala, porra, e aí você pensa, é o Sansara, estamos no Sansara, ok, o cara é um ser humano, ele cai também, tá? Ele também se encantou pelos próprios poderes, mas ele também deixou grandes ensinamentos, senão não falaríamos dele até hoje, tá?